Começamos mais um HPcast, sejam muito bem-vindos. Cara, não esquece, compartilha, manda pra avó, pro pai, pra todo mundo, pra vizinha, pra quem é da igreja, pra quem não é da igreja. O papo hoje é fera, hein? Um convidado super especial vem de lá longe, né? Longe. Tem nome de apóstolo. Mas não conta ainda não. Tá com saudade, Gabriel. Faz tempo, né, Ed? Faz tempo, fazer 2 meses que eu não te encontro aqui sentado nessa cadeira. Gente, no último foi com a moça de Assis. Ela mesmo. Você sabe o nome dela, põe aqui. E né, hoje o Gabriel veio de calça, que no último ele Por favor. Levei até bronca, então. Desculpa aí todo mundo que assistiu o último podcast, mas foi isso. Mas eu queria agradecer a todo mundo que tá, porque tá tendo muita visualização, tá indo muito bem. Esse último da moça de Assis também. Depois da Dani, que foi o nosso último podcast, nós tivemos bastante visualizações, um feedback muito bom também. Então isso motiva muito a gente. Então já deixa o seu dedão aí no like, ajuda a gente, compartilha isso com as pessoas que você quer, que conheçam um pouquinho mais da história da igreja e mais da nossa história também. Muito bom. E também, lembrando que o episódio do Railson continua aqui no nosso canal e o da Dani também lá de Assis, né? E hoje nós temos uma pessoa muito especial para falar com vocês. Queremos lembrar você, então, pode nos seguir aqui no YouTube e também no Instagram. No Instagram, Somos Todos Ágape. Somos Todos Ágape. E também no Facebook. Lá no Facebook em especial, temos transmissões ao vivo de alguns eventos nossos. E no Instagram tem toda a parte de evangelização. Você vai estar conhecendo um pouquinho mais do movimento de evangelização. Tem novidades, sabia? Novidades? Me conte mais, Ed, por favor. Você que está assistindo esse nosso programa, se você quiser ter uma noite ágape na sua paróquia. Nossa Senhora. Pode ser no salão paroquial também, a gente faz. Funciona. Não tem problema, desde que o padre autorize. Então você pode nos convidar para fazer uma noite ágape em sua cidade, em sua paróquia. É só entrar em contato no nosso Instagram ou no nosso Facebook. E também para retiros, eventos, evangelização em geral. Tem muito retiro para crismando agora, né? Exatamente. É um dos carismas também do nosso movimento. Desde o começo a gente sempre deu bastante retiro para crisma. Se você precisar, é só chamar a gente aqui. Movimento de Evangelização Ágape, Paróquia São Pedro Apóstolo de Garça, São Paulo. Fechou? Vamos parar de enrolação? Vamos chamar ele com você, Ed. Eu quero chamar aqui um amigo, irmão, conheço ele, não pode falar há muito tempo, vão falar que ele é velho, mas eu sou velho, ele é novo. Mas eu conheço o André há mais ou menos uns 20 anos, eu acho, a gente vai recordar aqui com vocês, André Souza. Olha isso, caracas, hein? Seja muito bem-vindo, André, ao nosso podcast. É uma honra te ter aqui conosco. Muito top. Gratidão pelo convite. É uma honra. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o André Souza, já posso me apresentar? Uhum. Não parece, mas eu tenho hoje 38 anos de idade, cara. Eita! Hoje me recebeu na rodoviária e já falou, nossa, como você está bonito. Eu falei, cara, a gente vai se adequando às idades, vai escondendo algumas coisas que a idade nos traz. Mas para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. André, a gente te chamou de André Souza porque você tem um trabalho. Qual a sua atividade profissional hoje, antes da gente começar? Atividade profissional hoje, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, levo pessoas a resultados, posso dizer, extraordinários com desenvolvimento humano, com inteligência emocional. Comecei nessa área através da metodologia do coach. Hoje, com diversas formações nessa área, sou especialista em inteligência emocional. André, vamos esmiuçar? Falei bonito, hein? Começou diferente esse podcast, hein? Nossa. O período seu de formação, quanto tempo você levou? É claro que eu sei que a formação sua não para, mas até hoje, quanto tempo assim você viu que realmente você falou, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer? Quanto tempo dura ou precisa para se tornar um desenvolvedor humano? É isso. Cara, o mundo do desenvolvimento humano,
fora a psicologia, a formação da psicologia que tenha 5 anos, nesse universo de coach, nesse universo de treinamento de inteligência emocional, que é o que eu faço também, são formações de 8 dias, com muitas horas, porque imagina, de segunda a segunda, o dia inteiro, começa uma formação, começa aí num dia 9 da manhã, termina 9, 10, 11 da noite muitas vezes, mas a carga horária aí de uma formação em coach hoje é 80 horas. E aí trabalha muitas áreas, né, do psicologia positiva, programação neurolinguística e entre outras coisas que acaba aplicando ali dentro de um desenvolvimento, dentro de um processo de coach. Muito bom. Ó, eu sou curioso. Você que está nos acompanhando, não se preocupa. Daqui a pouco a gente vai falar também da caminhada do André dentro da igreja, como ele entrou na igreja, qual foi o retiro que ele fez, da onde ele é, o que ele faz, né? Toda essa parte, o que ele come, né? Da onde ele vive, né? Eu sei que vocês são curiosos. Podemos falar em dinheiro? Pode, né? Pode, O fica à brasileiro tem vontade. medo de falar em dinheiro. Fica à vontade. O pessoal tem medo, eu paguei tanto nesse carro, o pessoal tem vergonha de falar. Hoje, até agora, quanto você gastou na sua formação pessoal, mais ou menos? No investimento, porque não é gasto. Pode colocar 2 faculdades aí. Tá vendo, gente? Então, realmente... 2 né? faculdades de psicologia é fácil. Hoje, em média, se você for calcular aí 5 anos de formação, 5 anos de faculdade de psicologia, uns 60 mil, mais o custo de ida, volta, essas coisas, lanche, essas coisas que acabam gastando, vai uns 80 mil. Muito bom. É investimento, né? Sabe por que eu falei isso, Gabriel? Porque no Brasil a gente tem uma mania de não valorizar as coisas que as pessoas fazem. A gente vê um músico. Nossa, ele toca bem, mas quanto ele investiu? E ainda o pessoal fala que é dom, né? É Talento, nasceu com você. Mas ninguém viu as milhões de horas que o cara estava ali estudando e praticando para fazer o que ele faz hoje, né? Estudando, investindo em equipamento, né? Que se você não tiver um bom equipamento, você não toca num lugar bom. Entre outras coisas, um profissional, aquele que faz o pessoal fazer exercício, como é que chama? Personal? Personal trainer, educador físico, né? Isso. O educador físico, o que acontece com o ser humano, Ed? Eles avaliam o que eles veem, entende? Muitas vezes a opinião, o julgamento é sem um contexto. E se você buscar o contexto, para você saber de contexto, você precisa perguntar. E o que nós menos fazemos na vida é perguntar. Então as pessoas olham um carro, olham uma pessoa, olham alguém e julgam, nossa, ou porque ele vai procurar e pergunta, quanto que é? Quanto que é para você tocar no meu casamento? Mas é muito caro. Quanto que é para você me dar um treinamento, um personal trainer? Mas é muito caro. Então ele não vai para o contexto, para o resultado que aquelas pessoas geram, o quanto de profissional que é. Então as pessoas não fazem perguntas. Então julga por aquilo que vê. E o contexto traz muitas coisas importantes. Muito bom. Então é isso, nós vamos estar esmiuçando toda essa conversa com vocês que estão participando aqui conosco. Mas também existe muitas pessoas que te chamam de André Nevin? André Nevin, né? Por que André Nevin? Cara, é muito louco isso, né? A gente perde um pouco a identidade quando... Acontece muito isso. É o Ed do Ágape, é o Gabriel da fulana, a fulana do Gabriel. E o fato do Nevin existir, a gente acabou perdendo um pouco a identidade. É o André do Nevin, né? Lá na paróquia, muitas vezes, quem não participa do Nevin é lá da paróquia, onde acontece o Nevin hoje. O Nevin acontece na paróquia São José Operário, que é a minha paróquia de origem, que é a paróquia de origem do Ed, lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo, localizada na diocese de Campo Limpo. Então, o Nevin passou a existir depois de uma ideia minha, do Henrique, Miltinho e Douglas. Aí futuramente veio participar ainda seminarista Padre Rodrigo. E aí aconteceu o Nevin. O Nevin é um projeto de evangelização que era para acontecer dentro de um anfiteatro,
uma vez por mês, só que nós não tínhamos, podemos dizer, um conhecimento, né? As pessoas não tínhamos nome forte para poder vender essa ideia. Então, foi nos orientado a criar um grupo de oração, criar a raiz, criar um movimento para depois criar algumas outras atividades. E aí assim se fez. Em 2013, 23 de outubro de 2013, iniciamos o Projeto Nevim, com uma característica de um grupo de oração com uma característica completamente diferente, inovadora. E aí se deu início podemos dizer, no início do boom da internet. Internet, digo, Facebook, WhatsApp, Instagram. E aí passou a existir. Então eu faço parte hoje do Projeto Nevim, que acontece todas as quartas-feiras na Zona Sul de São Paulo, às 20 horas, e estamos lá, firme e Boa. forte. Agora, pessoal daqui de Garça, Marília, região, que não está lá perto do Nevim, tem como eles acompanharem o Nevim nas quartas-feiras? Temos a transmissão ao vivo todas as quartas-feiras via YouTube, que hoje é a maior plataforma que nos possibilita transmitir. Antes era o Facebook e hoje é o YouTube que nos possibilita. Temos o canal lá, @Projeto Nevim no YouTube. Temos também no Instagram, @Projeto Nevim, você pode seguir. Eu vou falar o meu arroba, aproveitar, né? Que as pessoas podem querer. Lógico. Você não me deu essa oportunidade, Verdade. mas deixa eu já estender aqui. arroba o André Souza. O André Souza com 2 E. Você vai achar facinho aí. Vai ser uma honra poder ter você me acompanhando e ter você também nas redes sociais do Projeto Nevim. Muito bom, eu vou começar então já. Vamos lá no comecinho. O Souza, ele vem da onde? O sobrenome Souza? O Souza é André de Souza Santos. O Souza vem da parte da minha mãe e o Santos da parte do meu pai. Então ficou André Souza. Eu não gostava muito do Santos. O meu pai tem... Eu gosto. O meu pai é Eduardo Gonçalves dos Santos. Eu sou apaixonado pelo Gonçalves e não veio o Gonçalves no meu nome. Nossa. Eu usaria o André Gonçalves. É chique. Gonçalves é chique. Eu acho bonito. É uma sonoridade do nome bonito, chique, né? Eu gosto. Muito bom. Então sua mãe é Souza, o pai é Santos. Sua mãe é natural da onde? Eu acho... Eu nunca parei para conversar sobre isso. Aí, tá vendo? Eu acho que minha avó é mineira. Ah. A mãe dela, a minha avó materna é mineira. Acho que meu avô também. Eu acho que ela é de São Paulo mesmo. O meu pai já nasceu em Minas, mas é filho de nordestino. Meu avô paterno é nordestino. E é isso. Muito bom. Tá, então já descobrimos essa parte. E você nasceu lá do seu pai e da sua mãe. Você tem mais irmãos, irmãs? Como é que... Tenho irmão com força, cara. É? Eu tenho irmão com força. Papai e mamãe, eles não pararam de trabalhar. O meu irmão mais novo tem 4 anos, só pra você ter ideia. Nossa, não parou até hoje. Não então, para. Meu pai é danadinho. Não para. Então, por parte de pai e mãe, sou eu e o meu irmão mais velho. Tem 40 anos hoje, eu tenho 38. Aí meus pais se separaram, acredito que eu tinha uns 4, 5 anos. E aí por parte da minha mãe veio mais 2, que é o Matheus e o Rogério. E por parte do meu pai veio mais 3, que é o Bruno, que é a Raquel e o Guilherme, Eduardo Guilherme. Eduardo Guilherme. E o Neto, seu irmão? É Manuel do Nascimento Santos Neto. Aí chamam de Neto. De Neto. E eu nunca imaginei que ele fosse mais... Ó, como a gente conhece a pessoa e não... Eu sempre achei que ele era mais novo que você. É que assim, ó. Numa família onde o mais velho é mais louco, o mais novo acaba parecendo ser mais velho, por ser mais maduro. Não, porque é muito louco. Ixi, eu vou avançar um pouquinho, mas depois nós voltamos. Teve algum... Você falou assim que é que eu conheço o irmão dele, né? Então... Você falou que às vezes o seu irmão é um pouco mais doido que você e tal. Teve algum momento assim que você teve que pegar... Tomar as rédeas Isso. ali da casa, da família, porque... Toda a vida, irmão. Mesmo sendo mais novo, você sempre teve a postura do irmão mais velho ali que cuidava dos outros. Toda a vida, até hoje. Chega... Por que isso, né? É pelo posicionamento que você acaba tomando na sua vida. Como eu me converti muito cedo, mas já muito cedo já tinha dado muito trabalho para os meus pais,
rapidamente eu me desenvolvi dentro da igreja, criei uma cabeça diferente de todos, diferente do meu pai, diferente da minha mãe, diferente dos meus irmãos. Então, acabei servindo como referência de um posicionamento, por conta da vida cristã, por conta da religião, essas coisas todas. Então, eu sempre sou procurado para apagar o incêndio. Mas um dia eu precisei cortar isso daí, porque era demais. Tudo me chamavam, situação policial me chamava, situação de bombeiro me chamava. Daí eu cheguei para minha mãe um dia e falei, olha, se precisar de polícia é 190, se precisar de bombeiro é 193 e não me ligue mais. Aí, porque o que começou a acontecer? Isso é interessante. Você ser referência na sua casa por ter responsabilidade é uma coisa. Agora, você assumir as responsabilidades das pessoas já é uma outra coisa. E quantas pessoas deixam de viver a sua vida por viver sempre os problemas dos seus familiares? E na Bíblia não está escrito para você assumir os problemas dos outros, tá? Para você honrar seu pai e mãe, mas não assumir os problemas. Então acontece muito isso, as pessoas confundem honra com assumir a vida do outro. E cada um com seus problemas, literalmente cada um com seus problemas. Então a minha relação com a minha mãe passou a ser diferente, porque quando eu chegava na casa da minha mãe, era só reclamação. Que o meu irmão fez isso, que o meu irmão fez aquilo, que o meu outro irmão fez isso, que o meu outro irmão fez aquilo. E era só essas coisas. Daí eu falei pra ela, não é pra mim falar mais. E não fala mais, olha que maravilha. Eu chego lá, minha mãe tá sorrindo. Ai, que bênção, graça de Deus. E é isso. Algo muito interessante você falou, que você deu muito trabalho antes aí de ser referência. Vamos falar sobre aí até seu momento de conversão. Quem que era o André Souza nesse momento? Cara, pelo fato do meu pai ter saído muito cedo fora de casa, nós meio que perdemos uma referência. Nós só víamos o meu pai aos finais de semana, que eu e meu irmão íamos para a casa dele todos os finais de semana. Porém, semanalmente, nós tínhamos uma ausência muito grande da minha mãe por trabalhar muito. Saíamos muito cedo, chegávamos muito tarde. Então, nós ficávamos ali à mercê do que podíamos ali durante o dia. Por pouco tempo, teve uma pessoa que cuidava ali da gente, vizinha. Mas, rapidamente, ficamos a Deus dará. Então, o que eu tinha como exemplo ali ao meu redor, por nascer numa periferia, por nascer na favela, na comunidade o que mais tinha como exemplo era bandido, era ladrão, era usuário de droga. Não tinha como exemplo assim, o esporte. Não tinha, apesar que tinha ali a molecada que jogava bola e tal, mas não tinha como esse grande exemplo, né? Então, muito cedo, eu passei a trabalhar fazendo bico numa oficina, fazendo coisas ali para poder fazer dinheiro. Então, aprendi a dirigir muito cedo, aprendi a pilotar moto muito cedo. E aí, aprendendo, por morar na favela, por morar na periferia, o que mais tem na periferia é carro parado. O que eu abria de carro de vizinho na noite era absurdo. Os vizinhos não sabem. É certeza que esse vídeo não vai chegar até eles não vão lembrar, faz muito tempo. Então, eu dirigia muito os carros dos vizinhos sem eles saberem. Porque eu roubava os carros deles, andava até acabar. Ele não só abria o carro, Gabriel, e pegava alguma coisa que pudesse, não. Você abria o carro para dar uma volta. Para dar umas voltas. E depois você devolvia. Para praticar o que eu aprendi. Você estava aprendendo a dirigir. Praticava ali. Aí devolvia depois? Eu colocava num lugar para fazer de conta que ninguém mexeu, né? Olha isso. Mas teve um dia que acabou a gasolina de um dos carros. E lá ficou. O vizinho acordou no outro dia preocupado, cadê o meu carro? E estava parado lá na avenida. Eita. Acaba a gasolina. Nunca aconteceu isso comigo. O diretor tá dando risada aqui no como é que chama os bastidores? Como é que chamam os bastidores do podcast? Bastidores. Geralmente chama bastidores mesmo. É que o diretor... Ele tá rindo lá no produção. Ele tá rindo, porque ele... Teve algumas... Raríssimas vezes, ele já ficou dentro do meu carro e o carro sem gasolina. Entendi. E ele não se mexe, ele fica parado, ele fica lá dentro. Aí eu vou no posto, aí às vezes eu chamo tem uns afilhados bons aqui. Um afilhado para vir trazer gasolina para mim, eu ir lá no posto pegar gasolina. E o diretor dentro do carro, ele não se mexe. Fica lá. Se o cara roubar o carro, ele vai continuar lá dentro. Não, ele vai pensar que era você ainda.
Mas acontece. E Mas aí, isso aí já aconteceu umas 3 vezes contigo, né, mano? Essa semana. essa semana... Maldade, gente. Que maldade. Que isso, gente. Não entendo. É a Você fé, já né, mano? aconteceu isso? É a fé. Você, naquela época lá, que ele já teve a época das vacas magras. Ah, é? Pior, falar um dia, eu tava indo pra Marília trabalhar de moto, né? Bom, Eu falei, vai dar, né? Vai dar. Não deu, irmão. Parei na pista, mano. E aí a moto você ligava, ela desligava, você ligava, ela desligava. Aí eu cheguei lá em Jafa, graças a Deus. Graças a Deus. já aconteceu também com você, André? Já, com várias vezes. Acabou esses dias atrás, aí um tempo atrás. O Miltinho deixou a moto dele, o Miltinho pediu um favor pra mim. Eu fui fazer um favor com ele, aí ele deixou a moto comigo e não deixou com gasolina. Na verdade, só deixou o dinheiro pra mim parar. Aí eu fui fazer uma visita pro nosso amigo Telmo, e tava lá na casa do Telmo, saí tarde da noite. E aí eu vi o posto de gasolina. Falei, mas eu vou colocar aqui, né? Vou deixar pra colocar mais pra frente. Não chegou mais pra frente. Acabou na rodovia. Aí o guincho da rodovia lá, da concessionária da rodovia foi me socorrer. O que aconteceu? Eu falei, acabou a gasolina. Ele falou, mas vai te dar multa. Eu falei, amigão, você pode aplicar a multa que você quiser. Desde que você me tira daqui, tá tudo Chega em certo, casa. vambora. Verdade. Ó, mandar um abraço pro Miltinho, né? Miltinho também do Nevinho. Um dia nós temos que trazer o Miltinho pro nosso... Podcast, Agapcast, né? O Telmo já é mais difícil, mas o Miltinho... Falando nisso, Thelmo, aceita a gente? quer vir pra cá, não? O cara tá pedindo emprego pro Telmo. Só mandar o currículo, irmão. Se tiver capacidades, né? Manda currículo, manda currículo. Gente, Telmo, Miltinho, nós conhecemos todo esse povo, né? Pode falar na lama, né? Eu lembro quando o Telmo tinha um moletom só. Ele tocava os 3 dias do retiro com esse mesmo moletom. moletom. Com esse moletom. É nômade com um cara desse, né, mano? Existe um outro nome, que é minimalista. É uma pessoa que Minimalista, né? que vive com pouco. Rafinha Bastos vive dessa forma. Eu vejo os podcasts aí do Rafinha Bastos, o povo falando que ele fica 3 dias, uma semana com a camisa. Sabe o pior? Tipo assim, eu tenho uma camisa preta que eu tenho 7 iguais, mano. Tenho 7 iguais. Isso é 7 problema camisas já, iguais. isso é outro tipo de problema já. É outro tipo de problema, Isso daí não... O Rafinha Bastos, ele é tão assim, minimalista, é isso aí, que ele mesmo liga as câmeras dele, liga o rec, vai, senta e começa a entrevistar o cara. Entendi. Ele se entrevista, né? Não, quando ele fez agora 300 episódios, ele entrevistou ele mesmo. Foi muito bom. Muito top, muito top. Mas é da hora. Mas é legal saber um pouco da história das pessoas, porque é o que você falou. A gente vê muita aparência, como a pessoa está hoje. A gente não vê tudo. Como diziam, Texto, né? como diziam os velhos, os antigos, né? O pessoal vê as pingas que eu tomo e não Não, só vê os tombos que eu levo. não as pingas que eu tomo. Não, eu sei lá. Não. Alguma coisa assim. Então, mas sobre isso, só voltando, dando aquele gancho que o André tinha comentado, tem uma tabela que a gente usa dentro da empresa lá, tipo, desenvolvimento de pessoas também, de que fala que, na verdade, o que as pessoas não vê, o que as pessoas não sabem, elas imaginam. Então, a gente precisa cada vez mais aumentar o nível de coisas para as pessoas nos conhecerem, sem ter o mínimo de esforço, com o mínimo de esforço, para conseguir diminuir o que elas imaginam da gente, porque acaba rolando fofoca, acaba rolando desentendimento, que as pessoas acabam entendendo o que ela quer de você. Então, às vezes a gente precisa se mostrar num sentido bom para as pessoas, para que elas consigam dar valor e reconhecer ali seu valor realmente. Então, é algo muito importante isso mesmo. Agora eu vou fazer uma pequena consulta com você aqui, se permite. É de graça, entendeu? Mas aí não seria uma mão de 2 vias, via dupla, porque eu penso assim, como você falou, é importante fazer as perguntas. Como um líder, como um chefe, ou como alguém de empresa, ou alguém da igreja, nós temos que perguntar para as pessoas o porquê elas não conseguem fazer aquilo, ou porquê elas não podem estar ali naquele momento, mas também as pessoas não falam para a gente. Aí é onde está. Nós não aprendemos a fazer perguntas. E acaba acontecendo, muitas vezes, no âmbito religioso, no âmbito profissional, toda pessoa que questiona, ela é tida como entrona, como folgada, prepotente, ou algo do gênero, porque ela questiona.
E é necessário questionar. E nós, primeiro, nós não fomos ensinados na nossa cultura, nós não fomos ensinados, falo na nossa cultura, na minha cultura, na minha cultura educacional, da onde eu vim, não foi ensinado muitas coisas que eu faço e que eu sei hoje, eu poderia ter sido ensinado, mas o meu pai não aprendeu isso, minha mãe não aprendeu isso. E a realidade que eles vêm não aprendeu. Então nós não aprendemos a fazer perguntas e não aprendemos a responder. Então nós nos incomodamos quando somos questionados. E aí, lá no Nevin, eu ensino as pessoas a fazer perguntas. Por quê? Por causa que somos acostumados a seguir ordens. E aí seguimos uma ordem do qual você pode ter uma ideia melhor que a minha. Não é porque eu estou te delegando algo que eu sou melhor que você. Sim. Então, quando você faz perguntas, você coloca aí um alerta para aquilo. Tem que colocar essa câmera aqui. Mas essa câmera, ela vai servir para quê? Só para te filmar? Sim. Mas e uma terceira câmera? Aonde está? Pô, é verdade. Eu não tinha pensado na terceira câmera, eu não tinha pensado nessa possibilidade, eu não tinha pensado. Então, o lance da pergunta, Ed, independe. Eu uso até uma ideia, para de esperar. As pessoas, elas vivem uma espera, muitas das vezes, elas colocam, espera em Deus. Mas espera em Deus o quê? Espera em Deus para quê? Esperar em Deus como? O que é esperar em Deus? E aí nós jogamos para Deus uma responsabilidade que não é dele. Entende? Aí a gente coloca para Deus uma responsabilidade que não é dele. Então muitas coisas para acontecer não depende da intervenção divina. Depende da minha ação, da minha intervenção. E nós não sabemos disso. Porque fomos ensinados sempre a esperar. Então nós esperamos que o outro nos pergunte. Então sempre é assim, por que você fez isso? Você não me perguntou? Você me perguntou? Daí a pessoa fala, não perguntei. Verdade. Então o lance é sempre perguntar. Um dos problemas disso ainda, que o maior problema é justamente por nós não sermos ensinados a perguntar e a responder, acaba criando muito confronto, que é o que dá problema realmente, né? Então, às vezes a gente manifesta uma opinião e a gente não sabe perguntar para a pessoa, tipo, você pediu, coloca uma câmera aqui. Aí, tipo, em vez de eu perguntar para você o porquê e sugerir minha ideia, eu vou falar, o Ed, o cara pediu para colocar a câmera, eu não vou colocar a câmera. E aí acaba criando um confronto que um quer ganhar, o outro quer perder. Diferente de um conflito, de nós conversarmos e entender, não, às vezes é melhor ter uma terceira câmera. Então, é algo muito importante a gente conseguir fazer as perguntas e começar a criar mais conflitos para resolver problemas do que criar confrontos em si e acabar piorando as relações ali. E acabar não acontecendo aquilo que devia acontecer, né? Vamos lá, então aí você tinha toda essa sua infância, essas dificuldades aí na sua isso aí você tinha o quê? 13, 12 anos? Cara, eu comecei a trabalhar, trabalhar assim, né? Trabalhar ali numa oficina próximo de casa com 7, 8 anos. Com 9 para 10 anos, eu comecei a ter contato com uma outra oficina, que futuramente esse rapaz passou a ser meu padrinho. Quando eu me converti, entrei para a igreja, fui batizado, fiz a primeira comunhão, ele passou a ser meu padrinho. Eu comecei a ali ficar, até que um dia ele precisou de um ajudante, comecei a trabalhar com ele, e eu podia trabalhar, estudar e depois do estudo vim trabalhar. Só que eu decidi a sair da escola, eu tinha repetido a 5ª série, eu passei da 4ª para a 5ª e repeti um ano. E quando eu repeti, eu falei, não quero voltar mais não. E minha mãe falou, o problema é seu. Olha que maravilha. Então, eu decidi parar de estudar. Só que com 11 anos eu já estava aprendendo a pilotar moto, dirigir carro. Com 12 eu já fazia de tudo, dirigia caminhão, dirigia um monte de coisa. Só que, na bagunça ali da noite, ali com a molecada da rua, surgiu as oportunidades. E os carros dos anos 90 são muito fáceis de michar, né? Que é abrir o carro com uma chave que não é dele. Então eu sabia isso com maestria. Manjava muito disso. Até que eu comecei a sair para lugares mais distantes. E teve um dia que eu saí com os moleques um pouquinho maiores para uma festa, para uma quermesse. E lá no estacionamento eu olhei aquele mundaréu de carro. Falei, vamos pegar um carro para nós ir embora. E foi aí meu primeiro carro que de fato foi roubado. E eu achei que foi muito fácil, muito simples. Até que eu comecei de fato a furtar carro, abrir carro para tirar pertences que tinha dentro.
roubar carro para desmontar, e assim ia, cara. E aí começou, até que as pessoas ali do bairro começaram a me olhar como um problema, como uma má companhia para os seus filhos e etc. Até que veio o convite para fazer o tal do retiro da igreja. Você lembra quem te chamou na época? Não, assim? tudo, opa, não esqueço nada. Porque o meu grande motivo para ter ido pro retiro é que eu estava afim da menina da igreja. Tá vendo? Gata. Como é bom ter as mulheres na igreja. Gatíssima. E aí o que aconteceu? O TLC estava muito forte, estava no início do TLC. E isso aí foi 98. O quê? 98? 98. TLC, para quem não sabe, é Treinamento de Liderança Cristã, é um retiro querigmático para a juventude, fundado, né, pelo Padre Haroldo lá em Campinas, e que já está na Diocese do Campo Limpo, no mínimo há uns 27 anos, 30 anos já. Né? E ainda é, né? Um retiro que movimentou bastante a juventude na época, né? Nos anos 90 e os anos 2000, o TLC ele foi primordial para... E a Diocese foi fundada em 89, então iniciou-se ali a construção da nossa catedral hoje, Sagrada Família. Quando eu me converti, a Diocese estava em fase de acabamento ainda. A minha primeira pregação foi em uma das salas que estava em construção. A catedral já estava construída, no Jubileu de Ouro já estava ali terminada, já era o que é hoje, só que uma das salas ainda estava em construção, aonde foi minha primeira pregação. Mas voltando lá, em 98, teve um TLC atrás do outro. Teve uns 4 TLC nessa época. Do ano que eu nasci. Oi? Faz tempo, hein? Aí tentaram me levar nesses TLC e eu falei, não. Porque eu andava com um grupo de molecada que todos eles já tinham ido. E estavam, não, você tem que ir, tem que ir. Até que descobriram que eu estava apaixonadinho pela menina da igreja, que a avó dela morava em frente de onde eu trabalhava. Aí eu ficava todo final de semana paquerando ela. Meu Deus, que gata. Até que descobriram, aí a tia Sula me atazanava para mim ir pro TLC. Eu comecei a fugir da tia Sula. E até que botaram ela para ir lá falar comigo, essa menina. Botaram e ela foi me convidar, veio com aquela pastinha, né? De retiro usa pastinha, veio com aquela pastinha. Oi, André, boa tarde, tudo bem? Como que você tá? Eu falei, nossa, eu tô bem. Tô ótimo. Ela foi melhor agora. Eu vim te fazer um convite. Eu falei, se for do TLC, eu tô dentro. Olha. Mas na hora, cara, mas sem pestanejar. E aí eu fui pro TLC, sozinho, literalmente sozinho, não conhecia ninguém. Pra não falar que não tinha nenhum conhecido, só tinha um conhecido, que era primo de um dos meninos que eu andava, que a gente não tinha tanta convivência, mas se falávamos ali dentro do retiro. Mas eu fiz o retiro sozinho. Era Ferrugem? Não, o Ferrugem fez anos depois. É? Anos depois. Sério? Anos depois. Nossa. Anos depois. E bêbado. E hoje não bebe mais nada, hein? Não bebe? Zero. Olha isso. Zero. Era alcoólatra. Então, fui para o retiro. Ali tive a minha experiência. Tive minha experiência com o batismo no Espírito Santo, que nessa época ainda tinha batismo no Espírito Santo. Já saí de lá orando em línguas. E, cara, era muito, muito forte. É só assim, qual paróquia mesmo você fez? São José Operário. Ah, então tá bom. São José Operário Campo Limpo. Lá sempre foi diferente. Lá é o Nevim também, tá? Só pra vocês saberem aí. Mas continua. E então, eu fiz acho que um dos últimos, que era diocesano, né? Era nível diocesano ainda, na época estava em implantação os TLC das paróquias. Algumas paróquias já eram muito fortes, então elas representavam o TLC diocesano. O meu foi o 49º. É muito forte, era muito forte. Era TLC atrás de TLC. E foi muito forte para o bairro, foi muito bom, porque nós não tínhamos nada que pudesse gerar um entretenimento, a não ser o futebol, a não ser a escola, as brincadeiras de rua. Eu nunca usei droga. Nunca fui de usar, não. Eu nunca usei droga, nunca bebi. De beber, nunca fui alcoólatra, zero. Então, a minha conversão, o meu TLC foi em janeiro de 99. Eu tinha 14. Isso que eu ia perguntar. Você ia fazer?
existe um grande impacto você fazer um retiro tão novo, ou o impacto aconteceu porque você já tinha uma vivência de muita coisa? Isso. Pergunta bonita. O impacto foi porque eu já tinha vivido muita coisa. A saída do meu pai de casa me impactou demais. Era uma ausência muito forte ali, foi um grande alicerce. A nossa vida já era difícil. Quando meu pai saiu, ficou mais difícil ainda. Muito mais, mas muito mais difícil. Foi absurdamente mais difícil. Então, fazer o TLC com 14 anos, quase 15, eu já tinha uma vida de gente grande, eu costumo dizer. Por causa que já tinha tido experiência com roubo, já tinha tido experiência com diversas situações. Eu era muito para frente, eu era já inteligente. Nas conversas, eu tinha um comportamento muito de adulto. Nas conversas, nas rodas de amigos do meu pai, os rapazes ficavam, os amigos do meu pai ficavam, nossa, mano, esse moleque é inteligente, caraca, esse moleque ele é legal. Então, quando eu fiz a experiência do TLC, eu já sabia o que eu queria. Eu já saí dali decidido que eu queria fazer aquilo. Então, muitas coisas, olha que negócio interessante, muitas coisas que eu vejo hoje no universo do desenvolvimento humano são coisas que eu já vivenciei e apliquei na minha vida sem saber que isso existia. Sem saber. Por exemplo, quando eu fiz o TLC, eu já saí de lá decidido. E o interessante é que eu saí e olhei para a menina da igreja e falei, Jesus te ama. E eu também. É sério, cara. É sério. É sério. Eu comecei a namorar ela, cara. E namorei ela por um ano. Então o TLC deu muito certo. O TLC deu muito certo, porque ela foi meu motivo para ir pro TLC. O TLC me transformou. Saí do TLC, namorei com ela só por um ano, só que eu permaneci na igreja. E eu passava na frente da casa do Ed. A casa do Ed, na época lá, era a casa pelo fato do Ed morar sozinho. Então todo mundo da igreja, depois da missa, depois dos encontros, ia para casa do Ed. Então quando eu fiz o TLC, eu ia para as missas de domingo e quando saía, e aquela barulheira lá na casa do Ed e tal, eu falei, não vai eu passando com a minha namorada chique, né, cara? Pá. Falei, não vai demorar muito, eu vou estar ali naquele meio. E foi literalmente isso. O que eu fiz? Eu fui me aproximando das pessoas que me pudessem possibilitar isso. Então, rapidamente, muito rápido, foi muito rápido, assim, muito absurdo. Eu fiz o meu TLC em janeiro de 99. Você estava nesse TLC? Tava, lógico. 6 meses. Claro que tava. O Ed estava à frente da 90% dos TLCs da época. 6 meses depois ia ter o outro TLC da paróquia. Então eu era louco. Falei, vocês têm que ir, você tem que ir, você tem que ir. O que aconteceu? Eu comecei eu criei, na verdade, uma célula de oração. Sem nem saber que era isso. Sem nem saber o que era oração em língua. Naquela época não era moda a célula de oração. Aí, cara, eu criei na minha casa, comecei a convidar os meus amigos que não tinham feito TLC, os que tinham feito, e vamos oração, e vamos orar. Tinha uma galera que não tinha feito TLC e ia no TLC próximo. Mas eles viam tanto o meu fervor que eles falaram, não, eu tenho que ir. Só que daí os coordenadores lá da paróquia começaram a se incomodar, cara. Porque começou a burburir muito, dar muito burburinho. Começou a ficar muito forte esse negócio. Que era as quintas, terças ou quintas. Aí falou, não, vocês têm que parar com isso daí. Por quê? Por causa que eu não sabia nada. Eu não sabia o que era cura, mas orava por cura. Não sabia que era oração em língua, mas eu já fazia as coisas. Só que daí acabou, lá em casa, acabou os nossos encontros. Que daí nós começamos a fazer o quê? Encontros na casa de cada um. Que inclusive, não sei se você sabe, a partir desses encontros que o Brito voltou para a igreja, que a Laide voltou para a igreja, a mãe do Brito, a dona Laide. É verdade, é mesmo, foi nessa época. Porque o que aconteceu? O Ronaldo tinha feito TLC. 6 meses depois, em junho ou julho de 99. E nós a gente já fazia. O Ronaldo era muito amigo do Maurício Seis Dedos, lembra? Maurício Lembro, grande. 12. A gente já chamava ele de Deus é 12. Tem uma música do Padre Zé que é Deus é 10 pra mim, Deus é 10. Aí ele falava, Deus é 12 pra você, Deus é 12. E ele tocou violão na igreja ainda. Tocou. Então eles eram muito parceiros. Então, como nós fazíamos as células de oração, um na casa do outro, nós fomos para a casa do Ronaldo e começamos a fazer na casa do Ronaldo. Aí um dia a mãe do Ronaldo chegou, tinha um monte de gente repousado, e ela pisando ali, pisando aqui em ovos, e começou a se interessar.
Aí foi quando o irmão do Ronaldo, o Brito, grande Brito. Grande Brito, abraço. Brito Santista. Ele é doente, não é Santista. Abração, Britão. Ele acredita, ele acredita. Ele leva a filha no ginásio para torcer pro Santos. Estádio. Ginásio na minha época. Então, nessa época, a dona Laide, eu não sei se ela já era ou se ela se converteu, que ela veio participar do El Shaddai, do grupo de oração que fazíamos parte. E então eu comecei a pegar no pé do Ed. Falei, quando você vai botar para pregar? Que daí, nessa época, acho que no ano 2000 ou 2001, o Ed fundou uma equipe de evangelização, que era para conduzir retiros. E eu ficava, e aí, vai me colocar para pregar quando? O Ed, eu quero pregar. Eu ficava louco, ele botava os caras para dar testemunho. Eu falei, você botou fulano para dar testemunho e não colocou eu para pregar? Você tá louco, você tá me tirando. Mas só lembrando, chamava Íntimos da Santíssima Trindade, essa equipe, teve o Flávio, o Anderson, o João Cláudio Rufino ajudou também na época. Mas o André, ele era o meu braço, o Sirineu, né? O André era o cara que resolvia os problemas. Eu chegava para o André e falava, André, precisa de uma cadeira aqui no teto. Ele dava um jeito e trazia a cadeira. E principalmente as coisas externas do retiro, o André que ia resolvendo. Como o André tinha essa malandragem, no bom sentido, ele sabia onde procurar as coisas. Então ele era um cara que estava já na equipe, mas que ajudava muito. Lá, porque quando o retiro está andando bem, é quando tudo lá fora está acontecendo bem também. E eu lembro muito bem dessas épocas. E você ia em todos, a gente fazia retiro em colégio. Cara, era 2 retiros, chegou a ter uma época que era 2 retiros por fim de semana. Nossa. Aí o Ed dividia as equipes, um ia para um lado, o outro ia para o outro. Cara, era absurdo. E eu não pregava. Que lazarento, desgraçado, não botava para pregar. E ele já tinha 16 anos, estava velho já. Eu comecei a pregar, mas foi muito intenso. O meu início foi muito intenso, cara, foi muito intenso. Por que foi intenso? Porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos o que tem hoje, das pessoas a ter acesso a informações, a situações, a coisas, que na época não tinha. Na época eu era bip, não sei se, enfim, era um bip, onde você tinha que ligar para uma central de operadora e você falava qual era a mensagem. Ed, vem almoçar comigo, estou te esperando ao meio-dia. Aí chegava, vibrava o bip. Pesquisa, dá um Google aí, pesquisa no YouTube, vê bip. Aí as tecnologias eram o quê? Bip uma linha, o que era uma linha? Uma linha escrita, ou de 2 linhas, ou de 4 linhas. De 4 linhas era o top. Era o top. O meu era de 2 linhas. Porque eu trabalhava com meu padrinho e ele tinha todas essas tecnologias, ele me dava um. Então era que nem é hoje, plano para família. Então na época tinha plano para família. Então disponibilizava 2, 3 bips. Então eu tinha um por causa da oficina, ele tinha outro e a esposa dele tinha outro, minha madrinha. Então eu tive celular. BCPzão, nossa, eu era o único na igreja que tinha BCP, um dos únicos na verdade, né? Que tinha os mais velhos, acho que o Luiz Cláudio tinha uns caras mais mala que tinha. Mas da molecada... Agora conta, pelo amor de Deus. É isso aí. Muito bom. Então a igreja trouxe, cara, a ter contato com pessoas. A igreja me possibilitou a viajar, a igreja me possibilitou a conhecer pessoas diferentes, outras classes. Só um adendo, né? Quando você estava falando daquela célula que você fazia na tua casa, veio aqui minha memória, porque nós tínhamos o grupo El Shaddai e nós tínhamos os ministérios do grupo. E é através dessa célula que o André fez, dele ir na casa das pessoas, veio para nós a ideia de montar uma equipe de visita. Legal, que nós tivemos aqui também uma boa parte. Que não foi, é difícil, porque é difícil, as pessoas não aceitam, as pessoas têm vergonha de receber os outros em casa. Aí o André, nós chamamos ele para coordenar no grupo de oração, já dando essa equipe para ele fazer a equipe andar. E andou. Nossa, eu tinha menos de 18 anos, dirigia o carro do meu pai, colocava as tiazinhas dentro do Fucão e acelerava para as visitas. Cara, era absurdo. Ele começou, na verdade, ele é malandro. Ele idealizou a célula. Eu lembro das manobras. Você lembra das manobras? Eu não. Você não pode contar as manobras, Pode, né? pode. Pode? Tem certeza?
Aqui não tem, aqui não tem segredo, não. Não, é que às vezes... porque Deixa eu falar primeiro para ver se pode ser isso. É que às vezes na igreja você está tendo algum conflito, alguma dificuldade com alguma liderança. Aí, tá vendo como o que você faz? Você transfere essa liderança para outro lugar. Pode acontecer. Isso acontece até no Vaticano. Você tira aquela pessoa daquela liderança, põe ela para fazer outra coisa e põe uma nova naquilo, que aquilo vai andar. Pode ser que tenha sido isso, não sei. Quase isso. O que aconteceu? Logo que eu entrei, o Ed estava indo para o seminário. Sabem que você foi do seminário aqui? Aqui ainda não. Nesse podcast ainda não. Não. Que o Ed estava indo para o seminário. 99. No entanto, cara, olha que negócio doido. No entanto, que a festa de despedida do Ed era meio que fechada. E nós estávamos lá, não fomos convidados, mas fomos os penetra. Os caras ficou bravos, o que vocês estão fazendo aqui? Não, vamos na festa do Ed. Por quê? Eu queria estar... Mas quem era aquele amigo seu que ia com você nessas festas? O cabelo vermelho, namorou com a Ana Paula? O Coloral. Ai, Coloral. Paulinho. Coloral, Paulinho Coloral. E casado com a Paula até hoje, tá? É mesmo? Tem filha, Ingrid, de 18 anos. Boa. E aí nós íamos. Por quê? Íamos por causa que eu queria estar aonde esses caras estavam. E era o Adalberto. Lembra o Adalberto, 2 metros de altura? Sim, atletista. Foi na casa dele. Não foi na casa dele. A festa de despedida. Foi na casa dele. Não vai entrar ninguém na minha casa, não. Não, vamos, é a festa do Ed, vamos entrar aí. E entramos e participamos. Então, quando o Ed saiu do seminário e voltou, ficou meio hostil as coisas pro Ed. Aí ele precisou criar uma célula para ele coordenar. E criou o quê? A equipe de visita. Aí o que ele trouxe? O André, fulano. Só que ele já sabia que ele ia sair da equipe de visita e ia reassumir a liderança. O objetivo. O grupo de oração, naquela época, que a gente tinha começado lá atrás, eu tinha que dar um jeito de entrar de novo no núcleo, no conselho ali do grupo de oração. Aí o que eu fiz? Eu não posso só chegar lá, deixa eu sentar aí, eu quero ajudar. Eu já cheguei com uma ideia, vamos fazer uma equipe de visita, não sei o quê. Esbuga, né? Que é uma bênção. Aí eu entrei como coordenador da visita. Só que eu não ia. Gente, vocês não podem saber, mas eu não gosto. Olha, a equipe visita é bom, mas não é o meu carisma. Vou falar assim, não é o meu carisma. E aí eu falei, eu entro como equipe da visita, já trouxe uma galera, que era um pessoal que já era de intercessão, o André era comunicativo. E já fazia parte dos íntimos. Isso! Porque quando você foi pro seminário, você criou... olha, malandro, ele já estava avisando lá na frente. Ele já criou um negócio que ele ia voltar, se ele quisesse voltar, ia por aí. A ideia dele era ser um seminarista missionário. Ele já visualizava a paróquia dele, a comunidade já visualizava. Aí o que ele fez? Equipe de evangelização, equipe de retiro. Mas fez muito sucesso esse negócio. Que eu posso dizer que se tiver alguém, você quiser montar uma equipe de evangelização, porque as comunidades, equipes de evangelização, elas vêm nessa perspectiva. Mas elas não conseguem dar esse respaldo. E nós, era só para conduzir retiro mesmo. Que tipo de retiro? Todo tipo de retiro. De crisma, de catequese, experiência de oração, TLC, pós-TLC, tudo que era... Nós tínhamos muito retiro. Então o Ed montou os íntimos, foi para o seminário, saía não sei onde você fazia pastoral, na época, acho que era na São José. Eu fazia em Itapecerica da Serra. Não na Matriz, numa outra paróquia, Parque Paraíso. Aí ele saía e ia lá no meio dos retiros. Ajudar a equipe a fazer o retiro acontecer. Aí ele durou o quê? Não durou um ano. Eu no seminário? No seminário, fiquei só um ano. Em 1999, fevereiro para março de 2000 eu saí. Foi logo assim que ia começar as provas da faculdade. Falei, não é para mim. Não, filosofia. Aí ele assumiu duas situações. Tinha os íntimos, depois dos íntimos ele assumiu, não sei se os íntimos foi em 99 ou em 2001, mas ele continuou, assumiu. Os íntimos começou antes já no seminário os íntimos começou e aí continuou, que os íntimos ainda depois ficou cuidando da acolhida da catedral, que é daí que vai, uma coisa liga a outra. A acolhida da catedral que vai dar a primeira pregação para ele, que o bispo falou, cuide da catedral e faça uma acolhida, uma equipe de acolhida, para cuidar das ordenações. E tinha que dar formação para a molecada. A gente chamou a galera, eu chamei o André. Ele não quer pregar? Ele mete o louco, cara. Mete o louco. Ele mete o louco e a minha primeira pregação foi sobre perseverança.
ruim pra caramba, péssimo. E eu ficava enchendo tanto o saco dele, um dia ele me liga e falou, ó, tem uma missão pra você num retiro lá na casa da juventude. Eu falei, puta, minha primeira pregação, né? É que você quer pregar e tal? Meu, vai lá que o pessoal tá precisando de ajuda. Aí eu cheguei lá, falei, tá precisando de ajuda onde? Que não tem ninguém aqui. Ele falou, ó, acabaram de me falar, vai na cozinha, precisa ajudar a cortar algumas coisas que tem lá. Mano, eu cheguei lá, tinha 2 bacias gigantes de batata. Eu comecei a pregar, tava eu e mais o Binho, tava eu e o Binho nessa época. Eu falei, ó, Binho, puta, tá me tirando, mano. Mas firmeza, vamos aí. Eu comecei a pregar pras batatas. Batata, você vai ser do fogo esse final de semana. Quem comer você vai ser cheio de unção. Por Deus, cara. E o Binho naquele sossego. Naquele sossego. Ele... Mas todos os desafios eu aceitava, todos. E aí começou, rapidamente, eu lembro da minha primeira pregação na paróquia, porque daí eu comecei aí foi sempre assim, consegui fazer a primeira ação, agora a próxima pregação que era a paróquia. Aí foi num retiro. Eu lembro foi ele ou foi o Sbug, eu não lembro quem que me ligou à noite, mano, não dormi. Ó, pintou aqui, ó, nós queremos te colocar pra pregar num retiro e tal. Falei, mentira, falei, vamos. Eu era louco, irmão, era louco. Gritava mais que tudo, era louco, mas o povo gostava. É isso que é o problema, quando o povo gosta aí é ruim, né? Aí você não para. É o choro do pregador, né? Então foi muito intenso, cara, foi muito intenso. Era muito intenso, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a igreja, naquela época, era muito movimentada, Você tinha o surgimento do Padre Zeca, Padre Marcelo... As bandas católicas, quantos shows da... Nossa! Ele sempre foi doido. Ele pegava o pessoal da paróquia, do El Shaddai, pegava busão e ia para os acampamentos do Dunga. Nossa, tem o lançamento do CD Água Humilde, do Dunga, foi num programa dele que ele gravava em São Paulo, o PHN era gravado. O PHN começava tarde, já começava às 10 horas, terminava umas 11h30, meia-noite. E para vir do centro para cá? Cara, mas eu não esqueço, o Água Humilde, o CD Água, nossa, maravilhoso. Até hoje é muito bom. Quase que a pé do centro de São Paulo para a Zona Sul. Até hoje é um CD muito bom. Tem músicas para retiro, para evangelização, fantásticas. Mas eu acho que isso já estava no DNA, no DNA do André, de ser para frente. Ele entrou para ir, porque o pessoal tem que entrar para a igreja, tem que querer fazer alguma coisa. Nós temos um amigo em comum aqui que mora em Campinas hoje, o Guilherme. Ele sempre falou isso, ele falou, tem gente que nasceu para ser assembleia, que nasceu para sentar no banco e ficar ouvindo. E tem gente que não, sabe? Tem que entrar na igreja querendo fazer alguma coisa. O pessoal fala depois, eu mudei de cidade, naquela paróquia eu não tive oportunidade. Claro que tem. Se você... Sempre tem, né? Quando você veio para Gárcia? Eu cheguei em Gárcia em 2007, exatamente no mesmo dia que o Padre Léo faleceu. 2007 em 2012, esse ano faz 10 anos que eu venho para Gárcia. Foi quando você entrou em contato com a gente para trazer para cá, ajudar a criar o quê? O EGJ, que aliás vai ter agora esse mês, né? Se Deus quiser. Estamos indo para o 12º EGJ, que é fruto desse primeiro retiro que você veio e que o senhor fez. E tem os EGAs também, que já deve estar no... O que é EGJ? O que é EGJ? Encontro Geração Jovem. E o que é EGA? Encontro Geração de Adoradores. Só que o Encontro de Geração de Adoradores é para adultos. Só que ia ficar estranho, Encontro de Geração Adulta. Né? Esse negócio de nome tem que pensar bem. Adorador ali. Adoradores. Entendi. Que é um retiro para os adultos. O que acontece aqui na nossa cidade? O jovem faz o retiro, é impactado pelo poder de Deus, aí chega em casa, o pai, a mãe não vai na missa, ninguém... Aí qual que é? O jovem faz, depois ele vem e traz o pai para fazer o retiro. A mãe. Arrepia. O que a gente vê no EGJ é muito forte, mas o EGA... A sensação do... Geralmente a gente sempre tem a cultura dos pais levar as pessoas para a igreja, né? Então o pai leva o filho e tal, e a gente mudou uma cultura de você ver o filho levando os pais para a igreja, sabe? Trazendo os pais para a comunidade mesmo. Então é algo incrível ali que acontece no nosso Quando EGJ. acaba o EGJ aqui, você vê um monte de pai falando, qual é a data que eu vou fazer? E a gente teve um pequeno problema com a pandemia, ficamos 2 anos parados, mas esse ano a gente está voltando. Então, o Gabriel, conta como foi a sua experiência, porque vai fazer 10 anos agora, que ele veio em dezembro.
E ele deu retiro para você, aquele retiro de 20 pessoas, lembra? 28 pessoas, eu acho, 28 no patronato. Nossa, foi a melhor experiência que eu tive até hoje. Tipo, foi um retiro reduzido, né? Nossa GJ hoje tem 3 dias, nós fizemos em 1 dia e meio. 1 dia e meio. 1 dia e meio. Só você, 3 pregadores, quer dizer, 3 pregadores. Um violão e eu e a Ângela trabalhando nos bastidores. O supletivo, né? O supletivo. Né? Cara, e é muito louco que não tem essa de você chegar numa cidade e falar que lá você não tem oportunidade, porque quantas coisas não existiu e com a sua vinda para cá passou a existir, né? Muitas coisas. Você acha que foi o idealizador do grupo de jovens aqui da cidade? Como que foi? O grupo de jovens foi na obediência, né? O padre falou, vai lá, faz um grupo de jovens. Eu falei, não quero. Ele falou, não estou pedindo. Aí eu fui. Quem que era o padre? O padre Evandro César. Queremos o senhor aqui. Vim também dar entrevista. Uma conversa. Venha conversar conosco, né? Sair da Espanha, né? Saia da Espanha. Aconteceu o GRC, começou em 2011, com uma turma de Crisma. É muito doido isso. Uma coisa tem que ligar a outra. A turma de Crisma, que eu fui professor de Crisma, eu convidei eles a conduzir um grupo de jovens. E eles começaram o grupo de jovens. Depois disso, teve um ano e meio. Aí eu falei, bom, agora vamos dar um passo. Lembra que você falou da sua primeira pregação? Vamos dar um passo na frente? Vamos. Nós começamos a fazer uma semana jovem, que lá no Campo Limpo tem, né? Aqui não tinha. Fizemos semana jovem, fizemos um retiro de 1 dia com o Flávio pregando. Depois eu falei, ainda não dá ainda, vamos esperar um pouquinho. Depois que passou, eu falei, vamos fazer um retiro de 3 dias? Fora da cidade, para dormir fora, molecada, vamos. É isso que é bom trabalhar com jovens. Você chega para o jovem e fala, vamos montar uma nave lá em Marte? Eles falam, vamos. Você fala para um adulto, vai até Marte, vai demorar muito. Mas a igreja precisa dos adultos. Porque o jovem consegue fazer os eventos, mas ele tem que ter um suporte atrás. O que eu fiz para montar o EGJ? Eu chamei o GA, chamei uns 12 jovens, mas chamei uns 7 ou 8 adultos, que seriam os casais que iam dar o apoio, né? A logística, você precisa de carro para fazer as coisas. E o adulto traz uma visão que não está na perspectiva do jovem. Pela maturidade, pelas experiências, a segurança, né? O jovem, ele é inconsequente. E tá tudo bem ser inconsequente. E não é inconsequência de algo ruim. Sim. Ele não teme. Isso vai matar. Vamos ver se vai matar mesmo. Então, vamos ver se não morre nisso aí. O jovem é assim. O adulto não. O adulto, ele é precavido. O adulto, ele tem... Ele passou por experiências que vai. Porém, nessa perspectiva que a gente está falando de retiro, de igreja... O adulto, ele traz segurança para os jovens. Então, é importante ter essa mescla, ter esse apoio. E assim vai. É muito bom. Bom, o Gá fez o retiro? Só falando um ponto antes disso, que vocês estavam comentando de entrar na igreja e querer fazer realmente as coisas. E quem diria que naquele momento o Ed tinha articulado tudo para ele voltar depois, mas depois, anos depois, 10 anos, 12 anos depois, quando montaram Levin, foi a inspiração pro Ed para ele trazer o Ágape aqui para Garça. É uma coisa puxa a outra, é muito exato, doido. Né? Quando você fala, né, o pessoal que trabalha com desenvolvimento tem muitas coisas, jogar para o universo, né? E a gente muito religioso, a gente tem um preconceito, né? Fala, universo? O que tem universo? O universo é Deus, Deus é o universo, está tudo junto. Mas se você for ver, está tudo ligado. Porque o El Shaddai existiu, depois do El Shaddai acabou por N razões, não vamos entrar em questão aí. Eu vim embora, aí os caras falam, vamos fazer o Nevim na quarta-feira. Porque a quarta-feira já tem o grupo de oração El Shaddai tinha uma fama na diocese. Eu acho que foi fácil porque o dia é quarta. Nós pensamos em várias coisas, né? Uma coisa que eu ia perguntar também, porque o Nevin nasceu com a ideia de ser 2 vezes por mês, que você tinha comentado. Uma vez por mês. Uma vez por mês. E aí como que foi essa troca de falar, não, vamos fazer toda semana ali? Foi por conta de vocês serem um grupo de oração? Né? Tinham várias ideias. O Nevin aconteceu como? Eu sou o cara que vou te incomodar, vamos fazer alguma coisa.
vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Eu ficava pegando no pé do Henrique, que eu era muito próximo, do Miltinho, e ali era um trio que dava para se fazer alguma coisa. Eram 3 pessoas boas no que faziam. E o Henrique é o pensante, é a cabeça organizadora e a cabeça pensante. Tipo, você fala assim, vamos colocar 100 pessoas. Ele vai pensar como que vamos colocar, como que nós vamos fazer. Ele vai criar um roteiro, vai criar um cronograma, vai organizar as pessoas. Ele vai pensar na organização todinha do negócio. Ele é muito bom nisso. Então ele já tinha na cabeça dele uma ideia de como fazer um evento. Então, quando eu comecei a inflamar eles para a gente fazer alguma coisa, se juntar e fazer alguma coisa diferente, que foi por muito tempo eu fazia isso, até que falou, mano, eu tenho uma ideia de fazer um formato assim. Então, nós nos juntamos, pegamos a ideia do formato que ele tinha, que era para fazer num teatro, de ser um entretenimento, de ser de algo novo que não existia. Aquilo que os grupos de oração tradicional da renovação nos trazia, era algo ali que nós já vivíamos, mas nós queríamos algo novo, numa linguagem jovial, numa linguagem que a internet estava trazendo. Então nós começamos a pensar, e ele tinha já esse formato na cabeça, foi quando nós começamos as formações, ficamos 1 ano em formação, se reunindo, até que no meio do percurso, o Miltinho apresentou a ideia para o João Cláudio falou, cara, é bacana, só que vocês não têm nome para poder colocar gente em algum espaço fora da igreja. Cara, eu orientaria vocês a criar um grupo de oração, faz esse grupo de oração ficar forte, aí vai. Aí nós viemos por discernimento, pô, legal, é verdade. E começamos a pensar, aonde pode ser esse grupo de oração? Porque esse grupo de oração tem que estar num lugar de fácil acesso, de ônibus, que possa ser, não era só, nós não pensamos só no local, pensamos em toda a infraestrutura. Então nós pensamos na São José, porque o padre era nosso amigo, nós éramos próximos, eu era de lá, então ficava muito fácil apresentamos o projeto para o padre leu todo o projeto, falou, está aprovado. Eu não queria, foi quarta, mano, de novo, igreja não, paróquia não. Toda quarta. Não. Dia do jogo do Corinthians. Pelo amor de Deus, não. O dia do cinema de graça, era barato, foi não. Falei, mano, eu não tô afim, velho, mas vamos aí, o que a gente precisa fazer, vamos aí. Apresentamos para o padre, escolhemos a paróquia, apresentamos para ele. Então eu sou muito próximo ainda dele, do padre Adilson Priest. Eu já tinha feito algumas atividades na paróquia. Realizei, quando o El Shaddai acabou e dispersou todo mundo, eu era o cara que continuava. Eu pregava muito, mas eu sou o cara muito da paróquia. Eu viajei pouco, já viajei bastante, mas eu viajei pouco, perto de muitos pregadores. Cheguei a fazer parte de missões, mas eu era muito paróquia. Então, quando dispersou todo mundo, eu fui o cara que reunia a galera para fazer um retiro paroquial. Eu fiz um retiro em 2009 de mulheres. Eu fiz uma experiência de oração, acho que em 2011. Aí em 2013, quando nós pensamos, 2012, nós pensamos no Nevim, apresentamos para o padre aprovou. E nós convidamos, olha a ideia, nós convidamos os nossos amigos que já eram coordenadores, já eram servos nas suas paróquias, para não precisar formar. Começamos a nos reunir, tinha em torno ali de umas 50 pessoas. A maioria pregava, a maioria era líder, então era muito forte. Então nós adiamos o início do Nevim em 2013 por várias vezes com medo. Olha. Cara, como que vai ser? Aí marcamos a data 23 de outubro. Ah, data especial? Não. É porque não tinha mais o que fazer, mano. Aí imprimimos os convites, aí realmente não tinha mais o que fazer. Iniciamos o projeto. Então a característica é ainda completamente diferente dos grupos de oração tradicional, completamente diferente, porque essa era a ideia, porque daí o que nós fizemos? Tudo aquilo que nós íamos fazer no teatro, nós levamos para o grupo de oração. Muito bom. Entendeu? Nós levamos para o grupo de oração com a forma de acolhimento é diferente. O que é diferente? Por exemplo, o início do grupo, nós não deixamos a igreja aberta. A igreja é aberta às 20 horas quando não atrasa, às 20 horas abre, luzes apagadas, nós conseguimos usar o painel da igreja. Então nós conseguimos fazer uma projeção ali no painel da igreja, uma abertura, fazemos um monólogo ali que é alguém trazendo um texto introdutório do que vai acontecer na noite, e aí se começa o grupo de oração. De uma forma completamente, por exemplo, avisos e oferta, ali a coleta do grupo, ele não é feito no final.
ele é feito no meio. Isso chama muita atenção das pessoas que vão, cara, no meio. Então, muitas coisas nós fazemos diferente. E aí começou o Nevin, 23 de outubro. Esse ano completamos 9 anos. Iniciou o Nevin. Eita, é tempo, hein? Agora, assim, desde o seu primeiro retiro do TLC até hoje, quanto tempo já de igreja? 22. 22 anos. 22 para 23, né? Vai fazer 23 anos. 23. Já 23. Vai fazer 24. Vai fazer 24. 23 anos. Então a gente se conhece há 23 anos. Né? Há 23 anos. A conviver que você permitiu entrar na sua vida 22 e meio. Ai, muito bom. Então, André, cara, tem tanta coisa, mas um fato só. Você veio no retiro dele, aconteceu o supletivo. Logo em janeiro nós fizemos o primeiro retiro aqui, GJ, para 70 jovens. Conta como foi que vocês chegaram na casa de retiro, que teve algum problema ali, né? Cara, eu não lembrava, que nós viemos tantas vezes pra cá, eu não lembrava como que foi, mas... É que teve os retiros de Crisma antes também, que você veio. Teve muita coisa, ou depois, ou antes, sei lá. Eu sei que eu vim muito pra cá. Eu acho que foi depois. Aí, o que aconteceu? Segunda vez. Nós estávamos vindo pra cá, em Lençóis Paulista, o carro do Henrique quebra, cara. Cara, o carro do Henrique quebra, porque ele é um baita cuidadoso. Um baita cuidadoso. E o mais interessante, fui eu que vendi? Não. Eu fui ver esse carro com ele. Eu fui ver esse carro, avaliar esse carro com ele. Ele comprou. E, cara, nós vindo aqui pra cá, o carro vai e funde o motor. Aí chama o guincho. Aí a ideia era, voltamos para trás. Nós estávamos muito mais perto de Garça do que de São Paulo. Vamos fazer o seguinte. Aí o Ed, meu Deus, o que faz? Aí acho que o Borato pai pegou a caminhonete. Isso mesmo. E foi atrás da gente na estrada. Só que daí chegou o carro do guincho. O táxi do guincho. Chegou o táxi da seguradora. Como que é um táxi da seguradora? É uma caminhonete que cabe lá. Acho que a gente estava em 5 pessoas. Cabe 5 com o motorista. Tinha uma a mais. O que nós fizemos? Mandamos o carro com o guincho do seguro para São Paulo. Pegamos o táxi da seguradora e continuamos viagem. E, cara, veio acelerando o cara. E aí a gente ficava botando pilha, enfim. E viemos pro retiro. E o muito louco, que eu gosto de histórias. Que a gente usa uma história para, não lembro se é no domingo, em que parte do retiro, mas eu usei a ideia da viagem, que era o motorista do táxi lá do guincho. Eu fiz a história ficar muito real. Que eu chorei, o povo se derretendo assim. Foi muito top. Lembra dessa história? Falando pra tu, a gente usa essa história até hoje. Acredita? Verdade, mas não pode contar muito. Não pode contar muito. Mas... E o muito louco, cara, aqui eu tive muitas experiências muito loucas. Naquela época, eu peguei uma ideia. Nossa, existe uma dinâmica de usar o telefone no meio do retiro. Verdade. Mas isso é uma dinâmica fictícia. Eu era todo playboy naquela época. Porque eu tinha Nextel, irmão. Nossa, ligação pra todo lado. Pra todo lado, de graça. Eu saquei do meu celular. Não, antes de falar, foi quem aqui tem coragem de falar tal. Vai ligar agora, aqui, ó. Cara, isso impactou todo mundo. E eu sou o cara do improviso. Eu sou o cara da ideia do momento, entendeu? Então eu vejo nós precisamos fazer alguma coisa. Eu começo já a bolar aqui na minha cabeça como que vai fazer. E eu quero sempre impactar. A ideia precisa impactar, a história precisa impactar. Aí eu saquei do meu celular e eu não lembro se foi a primeira vez, porque em outros lugares eu ligava pro meu pai e falava pro meu pai contar a minha história. Falei, pai, você está diante de tantas pessoas, conta quem que era o André. Acho que eu fiz isso nesse dia. Aí meu pai começou a chorar do outro lado e começou a contar a história. Só que daí eu desliguei o meu telefone e falei, agora é sua vez, quem aqui tem a coragem de ligar pro pai, pra mãe, pedir perdão, pedir desculpa. Cara, foi impactante. Aí depois foram tentar fazer essas coisas, aí não tem crédito, aí não pode ligar pra cidade, aí... Acontece. Só que aqui na GJ tudo que começou continua, né? Então a gente tá... Tem um esquema já.
A pessoa levantou a mão lá, a gente já tem uma equipe que já vê o número do telefone. Deixa segurando o pai na linha. Fala, ó, só um minuto. A gente já pega 5 celulares, Cara. 5 negros, já deixa segurando Porque as 5 ideias, celulares. elas nascem e depois você melhora. E aí nesse dia foi o dia que a Carla, não vamos contar tudo, mas quem dia um dia ela veio aqui, conta a história dela. Nossa, foi nessa maravilhoso, ligação cara. da Carla. Chega a arrepiar, é maravilhoso. E eu Muito sou bom. muito isso, cara. Só pra você ter ideia, a projeção na parede do Nevin aconteceu um dia antes. Por quê? Por causa que eu olhava e falava, cara, se nós tivéssemos um projetor, e minto, a ideia era, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Só luz apagada, tem a sanca na igreja lá, cara, não, precisa de mais alguma coisa, Falei, mano, e se nós projetar? Por sorte, o meu irmão tinha um projetor top, era antigo, mas era top, que a resolução dele ficava perfeito. E aí nós fomos para a igreja um dia antes da noite, e projetamos. Meu Deus do céu, falamos, estouramos. Fica muito show. Estouramos. Aí ficou até hoje. Isso há 9 E anos. ainda é a identificação do Nevin. E é a identificação, até hoje. E aí começou a rolar nos outros grupos. O Nevin tem 9 anos. Tem pelo menos uns 8, 9 grupos, sei lá, que eu lembre aí, eu não vou lembrar de todos, que passou a fazer o grupo diferente ou passou a existir depois do Nevin. Teve gente de Guaxupé, interior aqui, divisa, né? Minas, São Paulo. Guaxupé já é Minas, mas é divisa ali. Que foram no Nevin, conheceram o Nevin através da Bruna, do Canto do Salmo, o canal Canto do Salmo, segue aí, do Danilo, da Bruna, conheceram o Nevin e começaram a acompanhar o Nevin, a transmissão das redes sociais. Falaram, mano, a gente precisa conhecer esses caras. Foram lá, os caras gravaram com o celular o Nevin inteiro, eles levaram pra cidade as músicas da forma que os caras tocavam, porque a banda é uma coisa que a gente trata com muito carinho. Não é tipo, quem quer cantar aqui na igreja? Não. Tem que saber cantar, mesmo, tem que ser. Então é escolhido a dedo para fazer parte ali da banda do Nevin. Então a banda já era muito boa, então os caras tocavam de uma forma diferente, colocavam uma harmonia diferente, colocavam uma roupagem nova nas músicas. Então o pessoal levou até a forma do jeito que tocava. Quando daí nos convidaram para nós irmos lá pregar, nós chegamos lá, tinha até a camiseta. Uma camiseta do Nevin que os caras copiaram. Não ficou idêntica, mas do mesmo jeito. Então tudo. Os caras ficaram muito impactados. Mudou a forma de evangelização daquela cidade. Porque tinha um líder que era loucão. É doido ainda. Tá vivo. E faz... as coisas aconteciam ao redor. Daí ele começou a fundar grupos igual dele em outras cidades ao redor. Cara, muito top, muito top. E outros grupos da diocese que passaram a fazer os seus grupos de uma forma diferente por conta do Nevin. Essa é a experiência que a gente tem, né? Na nossa vida, na igreja, só que tudo isso dá muito trabalho. Então, às vezes as pessoas querem fazer as coisas, André, mas elas querem fazer, mas não quer ter dor de cabeça, não quer ter trabalho, não quer fazer reunião, não quer traçar uma meta, se organizar. E o Espírito Santo, ele age, ele atua na igreja, em qualquer lugar que você for. Mas se tiver uma coisa bem feita e bem organizada, o Espírito Santo vai agir muito mais. Essa questão de ter um cuidado com a música, de ter um cuidado com quem está cantando, os pregadores que vocês levam, tudo isso é fundamental. Não é que a gente quer excluir, quer ser panela, Aqui, né, teve uma época que falaram que o Ágape queria ser estrela. Foi querendo ser estrela mesmo, porque a estrela está lá brilhando lá no céu, e a gente quer ir para o céu. A gente quer levar as pessoas para o céu. Então tudo é válido. Você parar num sábado, antes do almoço, fazer um programa assim, por quê? Porque a gente quer levar as pessoas para o céu, passar a experiência. E as pessoas, elas têm dificuldade de lidar com o novo, né? O novo, ele exige trabalho, é o que você falou. Dá muito trabalho. O novo, ele exige. Só que eu costumo dizer o que é. Algumas pessoas me procuram falando, porque eu quero fazer lá na minha paróquia. Quantas pessoas, tô voltando, quero voltar com o TLC aqui na minha paróquia, não sei o que. Eu falei, irmão, muito bom, parabéns, muito top. Só que não volte ou não faça nada se não for para dar vida.
Porque tudo que dá certo é porque tem algum líder que está literalmente dando a vida pelo negócio. E aí eu costumo dizer, inclusive lá na paróquia hoje, tem um movimento, jovens lá, e eles estavam meio parados. E aí o rapaz veio conversar comigo, tem essa mesma ideia de que, o Nevinho. Então, daí veio conversar comigo, André, que eu tô querendo voltar. Eu falei, irmão, eu vou te falar uma coisa. O segredo de todas as coisas que deram certo na igreja, comunidade, grupo de oração, movimentos, tudo que você possa imaginar, tudo que deu certo, existe um segredo. O segredo é dar a vida. Os jovens, as pessoas precisam de alguém que dê a vida. Você vai dar a vida pelo negócio? Agora, se você só quer fazer o retiro, não faça. Se você só quer organizar o retiro, não organize. Deixa sem fazer. Por quê? Porque ele vai organizar o retiro. Ele vai fazer o retiro vai acontecer. E o pós? E a continuação? E a continuação? Como que vai ser? Então, as pessoas ficam muito... O que aconteceu lá na minha paróquia uma vez, Ed? Chegaram, montaram um outro grupo de oração, num outro dia, numa reunião do conselho paroquial, falaram assim, é porque nós vamos montar um grupo de oração para ter uma evangelização efetiva. Dando um recado para o Nevin, né? Dando um recado para o Nevin, dizendo que nós, o Nevin, não temos uma evangelização efetiva. Aí eu pergunto, que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? Nós, líderes do Nevin, que culpa temos nós se 90% das pessoas que participam do Nevin não são da paróquia? Que culpa tenho eu? Porque aí é onde entra o projeto. O projeto era dar às pessoas da época ali um lugar para se abastecer. Era para ser, de fato, era para atingir a diocese. Era para de fato, atingir a diocese de que forma? Fazer com que as pessoas viessem participar. Não era para ser o melhor. Não era para ser, não, mas era para ter uma coisa diferente que não tinha. Nós tivemos um hiato de eventos na nossa diocese entre 2010, 11, até ali, 2012, 13, foi um ato muito grande, onde muitas coisas deixaram de acontecer de uma forma magnitude, assim, de uma forma grande. Então nós estávamos preocupados. Cara, nós precisávamos, cada um ali tinha já feito algumas coisas e tal. Então o que nós fizemos? Nós criamos o Nevin para ser algo diocesano. Então o Nevin é muito conhecido dentro e fora da diocese e dentro e fora da paróquia. E aí algumas pessoas da paróquia acabam não se aproximando. Deixa eu falar uma coisa, vou aproveitar, Ed. À vontade. Vou dar uma estratégia para você. Não existe inimigos. Não existe aquele povo, aquele movimento, aquele grupo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser fazer qualquer coisa, vai atrás de quem faz. Se na sua paróquia tem um grupo de oração que tem uma representatividade grande, coloque o líder daquele grupo para pregar no retiro e não afasta. O que as pessoas fazem? Não chama o Gabriel não chama o Ed não. As pessoas acham que elas estão me excluindo. Elas estão me fazendo um favor, porque de final de semana eu quero ficar em casa com meus filhos. Eu não quero, mas se vocês me chamarem, eu vou contribuir com vocês. Só que eu quero ficar em casa. Aí as pessoas acham que está me excluindo. Não está me excluindo. Elas estão perdendo a oportunidade de associar, porque é a associação. O que você vai fazer? Você traz o pregador daquele movimento, daquela situação que é grande, na cidade ou na paróquia para pregar no seu retiro, você vai automaticamente associar o seu evento a ele. Sim, e às vezes ele está associado ao Nevin, o André Nevin está aqui, então... Simples, mano. Não, o que o povo faz? Sai excluindo. Aí aconteceu dessa bênção, fundar essas bênçãos, fundar um grupo de oração lá de um dia lá. Eu ia falar de sábado, mas é um dia lá. É um dia. Um dia à noite. Aí eu pergunto, aonde estão essas pessoas? Aonde estão esse grupo? Aonde estão? Não durou. E eu falo que não durou porque não era de Deus. Porque dizem assim, existe um discurso dentro da igreja que é que quando é de Deus permanece. Eu concordo e discordo. Eu também. Por que concordo e discordo? Porque todos nós somos de Deus. E tudo que é de Deus, ele permanece. Independentemente da situação, do grupo ou algo do gênero. Porque Deus, ele independe de você para ele agir. Olha que bagulho louco. Oh, meu Deus do céu, já começou. Ele independe de você para ele agir. O que aconteceu que esse grupo acabou e o Nevin continuou? Persistência, continuidade
E uma coisa que é interessante hoje nas redes sociais, que eu falei persistência, continuidade, mas é a constância. Sem dúvida. Eles não eram o quê? Constante. A gente falava isso com o Rai no nosso podcast, que a dificuldade é justamente ser constante. O que mina as pessoas em qualquer situação, profissional, familiar, espiritual, qualquer situação, se você quer de fato dar certo em alguma coisa, você precisa ser constante. Ser constante. Por que o Nevin continua até hoje? Porque fomos constante. Constante na forma de se fazer, constante na intensidade, foi constante. Então as pessoas, por que minou esse grupo de oração? Não foi para frente, poderia ter dado certo. E poderiam conseguir fazer o que eles queriam, que era, não posso dar certeza, mas derrubar o Nevin, acabar com o Nevin? Pode ser. Eles poderiam conseguir isso, se eles tivessem o quê? Constância. Porque tudo que começa pequeno, começa devagar, começa fraco, começa de uma certa forma. Por que o Nevin começou forte e é forte até hoje? Porque não tinha algo comum. O Nevin veio como algo incomum da época. E nós fizemos uma divulgação muito forte. Outra coisa, quiseram fazer igual o Nevin. E aí o que quiseram fazer? A nível diocesano. As pessoas esquecem que paróquias, dioceses, elas são delimitadas por regiões. Então, se você tem um território paroquial, ela é delimitada ali, ela tem uma marcação. Se nós pararmos para pensar quantos habitantes há no território paroquial, quantas pessoas cabem na sua paróquia? A maioria das paróquias é de 600, 300, 600 pessoas, algumas 1000 pessoas. Cara, é certeza que o território da paróquia todinho não cabe dentro da igreja. E aí o que as pessoas querem? Elas querem um mundo. Não precisa ser um mundo, precisa ser a sua paróquia. Aí o que elas não sabem? Como fazer isso? Como evangelizar? Aí vai uma dica. Quando você não tem o como, você precisa de quem? Quem pode te ensinar? As pessoas vivem atrás do pregador. Por que não vai atrás de quem forma pregadores? É verdade. Entendeu? Quando eu não sei como, eu preciso atrás de quem? Ou de quem faça, ou de quem me ensina. Essa é a ideia. Então, se eu não sei divulgar, eu preciso saber como que estão divulgando. Como que vocês divulgam o Nevin? Como que vocês divulgam esse evento? Como que vocês divulgam essa situação? Como que vocês lotaram isso daqui? É ir para trás do contexto da situação. Muito bom, gente. É muita coisa, né? Glória a Deus. E realmente e também um preconceito que as pessoas tinham antigamente. Mas isso foi feito lá fora, não foi feito na igreja, não vai dar certo. Não, tudo que acontece no mundo vem de Deus e é de Deus. E aí a gente tem que usar os mesmos recursos, né? A camiseta, é o adesivo. Adesivo não usa mais, né? Mas é a camiseta, é o vídeo, é a internet, é o YouTube. Você tem que fazer alguma coisa para mostrar, eu tô aqui. Você tem que estar presente em todos os meios de comunicação. Você tem que estar presente. Onde seu público está? Você precisa estar lá. Tem que estar lá. Onde tem uma pessoa possível de ser evangelizada, cara, o que eu recebo aqui de testemunho, através de uma transmissão uma vez, um amigo pregador pregando lá, ele estava ministrando uma oração e a pessoa assistindo na cozinha de casa, ela e o filho começaram a fazer o que o pregador estava pedindo, vai imaginando isso, tal, deixa Deus falar, não sei o quê. O menino repousou. Ele tem uma experiência forte com Deus na igreja? Não, vai à igreja, vai na igreja ali domingo, de vez em quando e tal. Cara, a mãe dele ficou impactada. Porque ele repousou no outro dia, ele começou a dar ali, contar para ela o que ele tinha sentido, o que ele tinha visto. Então, nós precisamos estar em todos os meios de comunicação e comunicando aquilo que somos enquanto igreja, enquanto doutrina, enquanto Cristo, enquanto tudo aquilo que nós fazemos na igreja, a gente precisa transmitir. Eita, muito bom. Bom, estamos chegando ao final, porque o estúdio vai ser usado daqui a pouco, né?
Nosso estúdio aqui vai ser... O diretor já avisou? O diretor avisou que vão usar aqui. E eu acho que a gente vai ter que fazer um parte 2 com o André. Porque não deu tempo de falar... Tem muita coisa. Não deu tempo de falar dos filhos do André, não deu tempo de falar da esposa, não deu tempo de falar da sua parte profissional, de tudo isso, como começou. Vamos ter que fazer um segundo, vai ter que fazer... aguarde então, não sei como. Ou a gente vai para São Paulo... Né? Já avisei, Vamos pra quando vocês São estiverem em Paulo. São Paulo, se vocês avisarem antes, eu consigo colocar vocês para pregar no Nevin. Aí, tá vendo? Eu já falei. Se estiver em São Paulo lá, você vai estar lá trabalhando no Cidade Jardim. Me avise, irmão. Primeiro que você vai lá participar, mas você vai para pregar. Aí. Show? Nevin, grande Nevin. Então, toda quarta, fala mais das redes sociais suas, do Nevin também? Nevin, Instagram, @Projeto Nevin, no YouTube, Projeto Nevin, Facebook, Projeto Nevin, o meu Instagram é @oandressouza, Facebook eu uso muito pouco, mas tenho lá a minha página, André Souza, e trabalho com desenvolvimento humano, faço mentoria individual, realizo treinamentos de inteligência emocional de alto impacto, onde leva as pessoas saírem dali com desbloqueios emocionais e psicológicos, fazem com que as pessoas saiam dali para colocar não só no papel, mas realizar os seus projetos. Pessoas não são realizadas pelo fato que fica só na imaginação. Elas não colocam no papel e não planejam. É um furdúncio, é uma festa da uva, como dizem. Então, profissionalmente eu trabalho com isso hoje. E Há quanto tempo já? 5 anos. 5 anos já, é bastante. 5 anos. Glória a Deus. E mesmo nós aqui da nossa região, nossa Diocese de Marília, Bauru, aonde chegar esse vídeo, se quiser entrar em contato com você pelo seu Instagram, como é que fala? Instagram. Você pode também dar tem como a pessoa conseguir uma ajuda, mesmo estando à distância. Meus atendimentos hoje é 100% online. Isso é bom saber. 100% online. O meu método hoje é multiplicar os resultados dessas pessoas em 90 dias. Em qualquer área da vida. Multiplicar. Então imagina, pessoas que chegaram ganhando, posso dizer aqui algum dos resultados que eu gero na vida das pessoas. Uma das pessoas chegou lá ganhando R$ 2.700, R$ 2.800, no final do ciclo ali do processo de transformação, ganhando mais de R$ 6.000 com aquilo que faz. Pessoas que tinham como sonho ganhar R$ 3.500, depois de um ano do processo, estava ganhando 2 vezes mais do sonho. Então é muito transformador. Oi. Rapidinho, dá um testemunho, não precisa falar o nome, mas tem uma pessoa do Nevin que fazia um certo trabalho para uma empresa. Aí fez... Fala, Gabriel, fez mentoria com você, e aí ele expandiu. Você lembra desse caso? Que ele trabalhava com uma máquina para a empresa. Certo. Aí... Ah, tá, lembrei. Esse caso foi muito interessante. A esposa me chamou para dar mentoria para eles, para fazer um processo de coach, mentoria, e era um processo com 10 encontros para os dois. E durante ali o processo, ele sofria assédio moral na empresa, ganhava R$ 1.500, olha que absurdo. Pai de família, ganhando R$ 1.500. Ah, André, mas é problema ganhar R$ 1.500, você pode ganhar 10 vezes mais. Simples assim, você pode ganhar 10 vezes mais. Ganhando R$ 1.500, há 15 anos trabalhando no mesmo lugar, ganhando R$ 1.500. Eu achei já um absurdo. Mas o meu trabalho ali não é achar absurdos, né? Mas é fazer as pessoas ganhar consciência do que pode ser e do que são. E aí foi quando ele começou a partilhar que sofria muito com isso, ele não conseguia se posicionar e ele é altíssimo, forte, então ele era muito medo de se expor, medo do patrão, o que o patrão ia achar. Eu falei, então beleza. Começou a gerar consciência, numa próxima atitude desse patrão, o que você pode fazer? Eu vou me posicionar. Se posicionar como? Me posicionar que ele tem que me respeitar para ser respeitado. Cara, foi no dia seguinte. O patrão gritou e falou, por favor, fala baixo comigo e tal. Fala baixo o quê? Eu quero que você me dê, que você me respeite para que eu possa te respeitar. Foi demitido na hora. Falou, pega suas coisas e vai embora, que eu não preciso de você, que não sei o que. Esse cara entrou em desespero e eu comecei a não rir. Ele chorando do outro lado e eu
Falei, cara, não, calma, vai dar tudo certo, irmão, fica tranquilo. Você já mandou um currículo na vida? Ele falou, não. Eu falei, então esse é o seu primeiro passo, é aprender a fazer um currículo, e começou. Só que daí ele começou a tranquilizar e ele pensou o que ele poderia fazer. Foi quando ele começou a pensar que todas as pessoas que trabalhavam ali na região com aquilo que ele fazia, foi ele que tinha ensinado. Olha. Foi aí que ele pensou em comprar a máquina que fazia ali o serviço que ele fazia e tal. Ele comprou uma máquina de 15 mil reais por set para pagar em não sei quantas vezes. Ó, uma máquina de 15 mil, um cara que ganhava 1.500 reais, uma máquina de 15 para pagar 7 parcelado. Quando ele comprou a máquina, montou lá um espaço da casa dele para colocar a máquina, mudou a elétrica, começou a trabalhar, arrumou um sócio que também trabalhava com ele, surgiu a oportunidade de assumir uma empresa. Aquilo que ele ganhava por mês, ele passou a ganhar por dia. Começou a girar na empresa. Absurdo. Uma máquina, ele assumiu uma empresa que tinha mais de 6 máquinas daquela. Aí de sócio, ele tá lá, firme até hoje, rodando, fazendo mais de 300 mil. Eita! Mais de 300 mil por ano. Glória a Deus. Te quero agradecer então o André aí, né? E você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Continue acompanhando, compartilhe, passe para as pessoas. Eu acho que foi um papo muito legal. O tempo é curto, mas eu acho que valeu a pena, né, Gá? Sem dúvidas, muito obrigado, André, por mais uma vez ter aceitado esse nosso convite de participar com a gente. E nós vamos precisar muito de uma parte 2 aí. Gratidão, foi muito top. E eu quero agradecer em público aqui ao André pela amizade, por eu poder fazer parte da sua vida, da vida da Aline. Não tenho muita participação na vida dos seus filhos, porque estou aqui em Garça, mas para mim é uma honra ter você como amigo, uma honra ter você como evangelizador. E no Ágape a gente só traz as pessoas que a gente valoriza e que a gente ama. E tenha certeza que o Ágape te ama, todos nós te amamos e vamos junto, porque se o Nevinho acontece lá, o Ágape acontece aqui pelo sim de vocês. E pelo contrário, eu sou fruto da sua evangelização, sou fruto do seu sim, sou fruto de todas as desistências que você abriu mão, de coisas que você abriu mão pela evangelização. Então eu posso dizer que eu dei certo, porque você um dia disse sim. Amém. Gratidão. Gratidão. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço.